suave. Por que eu tenho que abrir mão, pastor? É porque Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Ai, Deus quer te mostrar coisas muito maiores. Ei, quando essa parte, deixa eu te contar algo, quando você não dá 100% para Deus, você está deixando uma brecha. E quando você deixa uma brecha, quem vai entrar, irmão, é o mal. Porque o inimigo não pergunta se ele pode entrar. O inimigo não pergunta, irmãos, se você vai deixar. Ele só quer um espaço. Ele só quer um espaço para entrar. Ele só quer um espaço não para expor. Ele só quer um espaço para te mostrar. Ele só quer falar. Ele sabe que a novela está hora, está assim. Ele dá um jeito de lembrar a hora da novela para você. Ele sabe, irmão, que vai acontecer algo que vai te distanciar de Deus. Ele vai lá e te mostra. E você acaba perdendo o seu tempo, deixando o seu devocional, deixando de orar e vivendo uma vida dividida. Não divida. Não, irmão, o seu coração é todo de Deus. Deus não é açougueiro, não estou falando da profissão, irmão, para querer metade, ele quer inteiro. Glória a Deus. Você lembra que Elias vai dizer para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servir. Se Baal é Deus, servir. E o povo não diz nada. O povo fica calado. Nós precisamos saber, irmão, qual é a nossa posição diante do Senhor e manter-se firme diante dela. Aquilo que você decidiu tem que ser. Aqui fala-se de um jovem que ele vai assumir o poder com 25 anos, porque o pai dele é morto. E tem coisas que tiram nossas forças. Tem coisas que roubam nossas forças, irmão, deixa a gente cansar. A gente acha que está assistindo ali, mas está roubando todas nossas forças. Deixa a gente angustiado, estressado, impaciente. Aí você começa a irar, pecar, por causa de quê? Envolvido com coisas que está dividindo. Está te dividindo. Não permita que nada te divida. Acorda, irmão, pensando em Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, orando com Deus. E dorme, irmão, falando com Deus, orando com Deus, meditando com a palavra do Senhor. Viva o dia orando, falando com Deus, meditando com o Senhor. Viva o tempo todo ligado, vigilante, irmãos. Não deixa nada. E na minha estrada de 15 anos, em alguns momentos eu deixei algumas coisas tomar conta da minha vida sem ver. Quando eu percebi, uma delas foi o futebol. Pastor, futebol para mim não tem graça nenhuma, para mim tinha muito. Eu quero que nós entendamos nessas coisas, porque qual que é a questão da divisão? Ela vai te trazer dúvida depois das coisas de Deus. Você começa a duvidar da promessa que Deus te fez. Você começa a duvidar daquilo que está sendo pregado aqui, porque você está dividido. Então a dúvida, irmãos, vai roubar a sua fé, porque aquele que pede duvidando não recebe nada. Irmão, Deus não é Deus de confusão, irmão, senão de paz. Nós sabemos que nós devemos servir a dois senhores, irmão. Aleluia. Não devemos servir a dois senhores, porque devemos de odiar um e amar o outro, servir e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Não podemos estar divididos, irmãos. O que Deus tem para você, irmão,
a dúvida entra. Você lembra de Moisés? Você me recorda de algo aqui? Ele começou a tentar levar um povo, mas um pouco rebelde, um pouco murmurador. Chegou um dia em que Moisés olha, irmãos, porque o povo queria comer carne. Moisés começa a duvidar. Essa multidão vai comer carne? Deus falou assim: vai. E para você saber, Moisés, não vai ser um dia, não vai ser uma semana, vai ser durante 30 dias. Sabe? Porque às vezes a gente deixa o nosso coração se dividir, e aí a gente turma com gente, irmão, que não tem promessa, gente que só sabe reclamar, gente que só sabe murmurar. Você entendeu? Gente que só sabe murmurar. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele lutou tanto pelo povo que o povo depois ainda tirou ele, porque começou a roubar a fé dele. Você está entendendo? Veja, cuidado com quem você anda conversando, irmão. Porque tem gente, irmão, que só quer matar sonhos. Tem gente que não acredita em nada. Você fala e duvida de tudo. Porque não tem a promessa, não entende o relacionamento que você tem com Deus. Eu sei que tem pessoas aqui, irmão, que não dividem Deus com nada. Tem compromisso com esse Deus. No versículo 3 você viu, pois que sendo-lhe o reino já confirmado, matou seus servos que feriram o rei, seu pai. Não tinha um coração voltado para Deus, não era, ele servia a Deus, ele fez coisas que eram retas, porém tinha um coração dividido. E também tinha dentro dele, não sabe que tinha algo dentro dele? Um desejo de vingança, sabe? Muitas vezes nós deixamos esse desejo de vingança na nossa vida, irmãos. Você vai ver, eu vou conseguir isso e vou te mostrar. Aí você vai ver o que eu vou fazer quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando Deus fazer aquilo para mim, na hora que eu estiver na posição, você vai ver o que eu vou fazer. Ele tinha um sentimento de vingança dentro dele, irmão. E olha tanto que esse homem ele é assim, uma estratégia. Ele esperou o reino dele firmar. Ele esperou, irmãos, o reino dele está estabelecido, irmãos. E ele vai e manda matar os homens que matou os pais deles. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Você não precisa de matar ninguém, você não precisa de perseguir ninguém, porque alguém falou alguma coisa contra você, ou porque alguém não acredita no seu ministério, ou não acredita que você é uma pessoa de Deus, ou não acredita que você é uma pessoa decente. Você não precisa matar ninguém por causa disso. Não pode gerar diante de você um sentimento de vingança. Eu vou mostrar, quando eu virar líder de jovens, vocês vão ver, quando eu se tornar pastor dessa igreja, você vai ver. Não podemos agir dessa forma. Quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer algo. Ele não tinha prazer na morte do pai, mesmo se tornando reis. Muitos até tinham, a história vai dizer isso, mas esse jovem não tinha, e trabalhou com aqueles que houvesse matado o pai dele. Mas o pai dele, começa certo, mas também tudo errado. Eu não sei como você está começando, e eu quero dizer para você que o importante não é como você começa, mas é como você vai terminar. Será que você vai terminar firme, com o coração 100% para Deus? Sabe, eu estava sentado aqui, que Deus me falou. Deus falou no meu coração que tem gente trocando Ele por nada. Tem gente abrindo mão de Deus por coisas inúteis. Tem gente, irmão, deixando Deus de lado para fazer coisas, irmão, que não vai trazer nada, a não ser tristeza de alma, a não ser trazer ansiedade, inquietação. Está deixando Deus, irmãos, de servir ao Senhor 100% por causa de
coisas que não trazem nenhum retorno. Isso Deus falou aqui no meu coração. Quantas pessoas, irmão, poderiam estar aqui nesta noite, não está por causa de alguma coisa, acha mais importante ver alguma coisa lá fora, escutar alguma coisa, irmão, dar atenção para outra coisa. Claro que tem pessoas que nós sabemos que não estão aqui por enfermidade, e eu creio que Deus já entrou com providência, porque a igreja está orando. Perceba que nós não podemos gerar um sentimento na nossa vida, nesse caminho que nós estamos tomando. Nós não precisamos pisar em ninguém, e nós não precisamos ser melhor que ninguém, nós não precisamos, irmão, fazer nada para ser melhor que alguém, irmão. Só deixa Deus te usar, só deixa Deus, irmãos, tomar conta, só coloca Deus na frente, só diminua, que Ele vai crescer, só seja pequeno, que Ele vai ser grande, só seja, irmão, só dê lugar para Ele. E ele estava tão centrado, irmão, que a Bíblia vai dizer: porém não matou os seus filhos, mas fez como estava na lei, está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Estava decidido a agir com vingança. É por isso, irmãos, nos tempos de hoje Deus me faz falar: não deixa a amargura tomar conta de você. Seja humilde, seja humilde, perdoa quem deve ser perdoado, e ore por essa vida, abençoa essa vida. Irmãos, eu fiz uma conversão certinha, a pessoa me mudou, irmão. Nessa brincadeira, meu prejuízo foi mais de R$700. Você quer saber de uma coisa? Eu vou orar para esse cidadão, porque só pode ter sido o diabo que entrou na vida desse homem. Deve estar com a vida toda arrebentada, deve estar com a vida toda bagunçada. Eu vou orar por ele. Deus, eu não sei quem é, mas eu sei que deve estar com problemas. Ajuda esse homem, tira o mal de perto dele, para que não venha prejudicar ninguém, e ninguém tem lugar para o inimigo. Poderia amaldiçoá-lo, mas é algo que Deus não permite fazer. Quero justiça, irmão, porque hoje você quer justiça, amanhã alguém pode querer justiça sobre você. Nós vamos vir à vontade do Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Não tem prazer que alguém venha sofrer por causa de um erro, irmão. Eu não tenho prazer nessas coisas. Tenho prazer que a pessoa se arrepende, eu tenho prazer que a pessoa reconheça, eu tenho prazer, irmão, que a pessoa diz: rapaz, eu precisava ter feito isso. Isso eu tenho prazer, quando essa pessoa se arrepende, o mal está de perto. Quando nós abrimos nosso coração para Deus e sendo sinceros diante dele, e separando todo lugar para Deus, não tem lugar para o diabo, irmão. Antes resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, não brinque com o diabo, porque o diabo não brinca de ser diabo. Irmãos, o diabo entra na sua casa e destrói o seu lar, ele destrói sua família, ele destrói, irmão. Sabe por quê? Porque deixa brecha. Não tem espaço para o diabo trabalhar na sua vida, irmão. O diabo só vai trabalhar naquilo que você está deixando espaço. Presta atenção nisso. Olha,